Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui com o professor Glauber Pereira, que é coordenador aqui do curso de Logística e também é professor aqui dessa disciplina de Legislação Empresarial. Ele escreveu o livro e a gente fez uma parceria aí, eu finalizei o material, porque ele teve que assumir aí essa demanda aí na coordenação do curso de Logística. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios que regem e o direito empresarial, ou seja, qual é a importância, professor, desses princípios constitucionais dentro desse direito empresarial? Perfeito. Olá, estudantes. Muito prazer estar aqui com vocês de volta. E vamos lá dar seguimento a essa aula. Os princípios constitucionais, Rafael, são as leis que regem toda a base de negócio aqui do Brasil, né? Ela vamos dizer assim, toda parte está baseada na nossa Constituição. Que não é a nossa lei maior, entendeu? Então, ou seja, a pequena empresa e a grande empresa, mesmo ela sendo de pequeno porte ou grande porte, todas elas, de acordo com esses princípios, todas elas, perante a lei, elas são iguais. Ou seja, de certa forma, gera uma segurança jurídica aí para as empresas, garantida aí pelas questões constitucionais que estão relacionadas a esse ramo do direito, no caso. Perfeito, perfeito, perfeito. Feito eu falei, sendo ela pequena ou ela grande, de acordo com a Constituição, as regras são as mesmas, né? Você tendo um negócio no Brasil, não adianta dizer, porque o grande tem regalias, o pequeno não tem. Não, não. Pelos princípios constitucionais, todas elas são iguais. Mas a gente sabe que esses princípios, eles afetam de alguma forma o regime jurídico. A gente sabe que existem alguns princípios, como livre concorrência e outros, que afetam. O senhor pode falar mais um pouco sobre eles? Certo. Nós temos 5 princípios principais, né? É a livre concorrência, é a da dignidade humana, é da defesa do consumidor, é da função social e da livre iniciativa, né? A da livre iniciativa é o princípio que garante você abrir o seu negócio, né? Você é empreendedor e você tem aquela garantia de abrir o seu negócio aqui no território brasileiro, certo? Eu posso iniciar o meu negócio. Pode seja, iniciar. Não sou proibido de iniciar o meu negócio. Não tem proibição nenhuma. Você Exato. pode iniciar seu negócio, né? A função social está relativa àquela questão do emprego, da função da empresa perante a sociedade. Hoje em dia está muito na evidência a questão verde, né? Aquela questão do sustentável, né? Toda empresa, pelo princípio da função social, ela não é só para gerar o dinheiro, não é só lucro. Ela tem essa função social também, né? Que é o emprego, é a sustentabilidade e toda essa questão que envolve a comunidade. Existem empresas que têm prática, por exemplo, de quando se instalarem em determinada comunidade, eles absorverem daquele entorno pessoas para trabalhar dentro daquela empresa. De certa forma, eles estão praticando, né, essa liberdade que ele tem de desenvolver esse princípio da função social. Perfeito, perfeito. Então, toda a empresa que a gente... você chega hoje, você tem um princípio da iniciativa, livre iniciativa. Você tem o direito de abrir um negócio, certo? Mas o que é a primeira coisa que você pensa? Dinheiro, né? Mas não. Certo, tá ótimo. Mas não só é isso, não é só o dinheiro. Toda empresa tem a responsabilidade, certo? Você tem o direito de ter o lucro, mas você tem a responsabilidade social, né? Principalmente se você está inserido numa comunidade, você tem a responsabilidade social. Qual é a principal sua responsabilidade? É gerar emprego, é gerar renda, porque aquele emprego, aquela renda vai sustentar as famílias do entorno do empreendimento. E o princípio da livre concorrência e o princípio da defesa do consumidor? A gente entende ao pé da letra. O princípio da livre concorrência é como a liberdade de poder estar concorrendo aí com o meu colega ali. Eu tenho uma barraca, por exemplo, de frutas e o meu colega vizinho também tem uma barraca de frutas e a gente concorre ali livremente. Certo.
Como é que funciona, mais ou menos? O princípio da livre concorrência ela é amplamente visível quando a gente enxerga uma grande empresa, né, que quer dominar toda aquela região daquela atividade que ela exerce. Um exemplo. Um monopólio. Monopólio, pronto. Ali o monopólio. Então, monopólio, de certa forma, ela é regida, vamos dizer assim, existem governos, né, que olham o monopólio como se fosse ela uma parte única, que ela existe por ser sim pela atividade. Vamos um exemplo, energia. Energia ela é monopólio porque não existe, não cabe ter a concorrência para a energia. Mas existem empresas, por exemplo, como se fosse para supermercado. Se imagine só se tiver monopólio para supermercado, seria um preço único, então não existiria livre concorrência. Não é? O supermercado, ele não é a categoria supermercado, ela não cabe o monopólio. Então tem que existir a livre concorrência. E só para ficar claro para o nosso estudante, quando você fala de energia monopólio, você fala da geração da energia. Geração de energia. Porque aí distribuição a gente tem várias também que fazem a distribuição. Imagine tiver uma concorrência de geração de energia. Como é que será várias represas de várias concorrentes? Entendeu? Não existiria um órgão. No caso é a Anatel, né? A Anatel não teria muita dificuldade. ANEEL, desculpa, perdão. A ANEEL teria dificuldade de fiscalizar todos esses órgãos, até porque existiria uma responsabilidade sustentável em relação ao meio ambiente. Então, a viabilidade de ter uma livre concorrência nessa atividade de energia não existe, tá? Por isso que existe o monopólio. Mas esse monopólio, a ANEEL, ela regula. Né? Mas existe uma empresa que faz a regulação. A regulação, exato. Para todo monopólio, existe uma empresa governamental que faz a regulação daquela atividade. Foi o caso muito tempo também de telefonia. Foi o caso de telefonia. Depois foi que abriu, mas a gente sabe que por muito tempo foi nessa mesma pegada da energia, né? E também é regido pela Anatel. Isso. Que é um dos órgãos. Isso. Mas quando a gente fala do princípio da defesa do consumidor, ou seja, seria constitucionalmente, a gente sabe que existe o CDC, né? Isso. O Código de Defesa do Consumidor. Isso. Seria algo relacionado a isso, a essa proteção do consumidor perante a pessoa jurídica, que é a empresa? Perfeito, perfeito. Assim, na relação entre uma empresa e um consumidor, a gente sabe que o consumidor é a parte fraca, né? Por que a parte fraca? Porque, vamos lá, hoje em dia está na moda, vamos dizer assim, uma compra online. Você chega, abre o site, acha aquele produto legal, mas você não conhece aquele produto. Você acha aquele produto interessante. Então, você faz o pedido daquele produto e aquele produto chega errado na tua casa. Não é assim, aquele produto que você imaginava, seja da cor, do tamanho. Então, aquele princípio da defesa do consumidor está presente ali. Garante ao consumidor que ele foi enganado a troca, ou então a devolução do dinheiro. Entendeu? Para isso, existe essa responsabilidade. Além de ser uma responsabilidade da empresa, existe este direito do consumidor, porque garante a compra sadia do consumidor. E, por último, a gente tem aquele princípio que é o princípio da dignidade humana. Pronto. Esse estaria relacionado a que questão? O princípio da dignidade humana está relacionado ao empregado e empregador. A relação entre o empregado e empregador existe, vamos dizer assim, uma diferença, né? Todos nós sabemos que o empregador ele tem um certo privilégio e o empregado também tem os seus direitos. Então, para esse princípio é que faz o equilíbrio entre o empregado e o empregador. As relações trabalhistas, então. Relacionado às relações trabalhistas. Estaria essa relação trabalhista entre a empresa, o empreendedor, o empresário exatamente. E os seus colaboradores. Exatamente. A relação trabalhista entre o empregado e o empregador faz com que a responsabilidade daquela empresa faça com que garanta todos os direitos do trabalhador. Isso significa que ele vai ter uma dignidade humana. Certo. E para a gente finalizar aqui para o nosso estudante, como é que esses princípios influenciam a atuação das empresas no Brasil? Eles influenciam
principalmente assim, a iniciativa livre, né? Você está apto a abrir em qualquer lugar do Brasil o seu negócio. Você abrindo o seu negócio, você é empreendedor. Você sendo empreendedor, você está gerando renda. Você gerando renda, você muda aquela região, você muda as famílias, você tem uma responsabilidade fiscal, responsabilidade social, você muda toda aquela região, toda a comunidade no qual está inserido aquele negócio. O princípio que a gente pode também destacar é o princípio do consumidor. O princípio do consumidor faz com que essa relação que antigamente, eu posso te dizer, Rafael, que antigamente você comprava um eletrodoméstico e você, ao tirar da loja, chegava em casa, se esse eletrodoméstico não pegasse, acabou. Acabou a relação entre a empresa e o consumidor. Então, veio o princípio, né, da defesa do consumidor dizer que não, essa responsabilidade é da empresa. Existe uma garantia. Existe uma garantia para que o consumidor, que é a relação, vamos dizer assim, mais fraca, nessa relação, ela seja... o elo mais fraco. É o elo mais fraco. Ele tenha direito sobre isso. Então, eu destaco esses dois princípios que, assim, dentre outros, mas esses são os principais para que o nosso aluno também estude. Tem mais princípios constitucionais, todos os princípios eles estão regidos pela Constituição, todos os princípios eles são iguais para todos os tipos de empresa e que você estude, né, e veja outros princípios que também são relevantes para a manutenção do negócio aqui no Brasil. E a gente percebe que esses princípios eles foram feitos, no caso, não para prejudicar, mas sim para trazer uma segurança para ambas as partes. Isso. E fazer com que o negócio ele consiga fluir mais tranquilo e que ambas as partes estejam sempre satisfeitas. Perfeito, perfeito. Esses princípios estão trazendo para ambas as partes o equilíbrio, né? Não é muito para um lado e não é muito para o outro. Não é menos para um lado, nem menos para o outro. Ele traz o equilíbrio, né? Entre os princípios todos citados, todos eles trazem o equilíbrio entre as partes. Bom, estudantes, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Queria agradecer a presença do professor Glauber Pereira e dizer a vocês que na próxima aula vamos entender um pouquinho mais sobre registro público e a gente se encontra lá. Obrigado. Obrigado. Até mais.